A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 20 de setembro, mais uma vez o Pensando em entrar na casa de vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa cidade, da nossa região. E nos últimos 6 programas, quem vem acompanhando o Pensando sabe que é mais uma tradição do Pensando que está sendo mantida, a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Por sinal, hoje estamos encerrando essas rodadas, apresentando o último candidato, quer dizer, desse sorteio que nós fizemos. Antes, cabe esclarecer alguns pontos. Para quem assistiu o programa já sabe, mas eu tenho que esclarecer novamente. Essas entrevistas têm como suporte jurídico a resolução eleitoral número 23.610, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, notadamente no seu artigo 43. Foram convidados 6 nomes que tiveram suas candidaturas aprovadas em convenções realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto passado. As regras das entrevistas foram apresentadas aos 6 candidatos, diretamente ou através de seu representante, em reunião realizada em 7 de agosto passado. A ordem das entrevistas foi estabelecida através de sorteio. Então, o candidato que está aqui hoje foi sorteado como o último a se apresentar. E esse sorteio foi realizado nessa reunião, sendo distribuído em 6 edições, claro, cada uma com um candidato. A duração de cada entrevista é de 1 hora, impreterível, não pode passar. As entrevistas estão sendo vinculadas nos tradicionais dias e horários do programa, ou seja, às sextas-feiras, às 21 horas, através das plataformas utilizadas pela TV Zoom em sua programação. Os temas e perguntas são de direito exclusivo do apresentador, não podendo o candidato deixar de responder a qualquer pergunta, sob pena do encerramento da entrevista. O apresentador também poderá limitar o tempo da resposta, devendo o candidato acatar imediatamente quando o apresentador informar que o tempo do candidato acabou. Com base nesse item anterior, esta é a dinâmica das perguntas e das respostas. O apresentador selecionou vários temas que entendeu serem pertinentes às necessidades do município e formulou 20 perguntas, sendo que cada candidato responderá a pelo menos 8 delas, tendo até 6 minutos para responder cada uma. As perguntas a serem respondidas serão sorteadas entre as 20 pelo candidato, sendo que caso ao final das 8 perguntas respondidas sobre tempo superior a 10 minutos, e o candidato sorteará uma ou mais perguntas, dependendo do tempo que sobrou das 8 perguntas, tá certo? Tem que responder 8. Se tiver tempo, ele vai sortear mais. Chegando ao minuto 50, tendo o candidato respondido as 8 perguntas ou mais, ele terá o direito a responder mais perguntas, se assim quiser, ou usar o tempo restante dos 50 minutos para falar o que achar necessário, tá certo? Antes do início da entrevista, todos os candidatos tiveram acesso a um documento contendo essas 20 perguntas e, após a sua leitura, rubricaram e assinaram este documento com o objetivo de garantir a isonomia das perguntas aos 6 candidatos. É um ponto importante, não serão toleradas ofensas pessoais a quem quer que seja, nem acusações sem provas conhecidas. O apresentador poderá intervir caso entenda que o candidato deixou de cumprir essa exigência. Lamentavelmente, eu tive que fazer essa ação numa das entrevistas. Espero, tenho certeza que o candidato não me exigirá isso hoje. O candidato não poderá fugir ao tema da pergunta, cabendo ao apresentador impedir que isto aconteça. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta, se o candidato fugir do tema, eu posso, candidato, vamos voltar para o tema. A entrevista deveria ter acontecido no dia 16 de agosto, mas devido à retirada da candidatura por Maria Amélia Curvelo no dia 13, ela não ocorreu. A segunda ocorreu no último dia 23 de agosto, contando com a presença do candidato Sérgio Lobac. A terceira no último dia 30 de agosto, contando com a presença do candidato Patrick Jerusalme. A quarta no último dia 6, contando com a presença do candidato Anderson Nogueira.
A quinta ocorreu no dia 13, contando com a presença do candidato José Alexandre de Almeida. E, claro, conforme o sorteio, são 6 candidatos. A sexta da série entrevistará o candidato Johnny Maico, a quem eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite. Boa noite, Modéstia. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez na TV Zoom. Boa noite a cada um dos telespectadores. Está aqui uma grande oportunidade de a gente apresentar um pouquinho do que a gente fez, construiu até aqui e quais são os nossos próximos projetos para esse novo ciclo de gestão. Vamos lá, candidato. Vamos ao sorteio das perguntas? Fique à vontade. Tire e me dê uma. Vamos ver. Pergunta 18. Burocracia em diversos setores da prefeitura. Apesar dos avanços tecnológicos, onde sistemas de gestão integrados estão cada vez mais em uso nas empresas e mesmo em órgãos públicos, isto não é uma realidade na prefeitura, onde a burocracia ainda impera, sendo um bom exemplo a demora na aprovação de um projeto de construção pela Secretaria do Meio Ambiente, o que vem criando sérias dificuldades, tanto para as empresas da construção civil, uma geradora de emprego, ou mesmo para o cidadão que quer construir sua residência. Ainda tem a falta de integração da informação, podendo citar a área da saúde, onde o paciente que passou por um médico tem que repetir tudo a outro médico por falta de histórico médico integrado. O candidato tem conhecimento dessa situação? O que fazer para mudar esta realidade de forma objetiva e concreta? Bem, Modéstia, a gente tem investido muito nos processos de informatização, de sistematização de todos os setores da administração pública. A gente hoje já tem um processo em execução bastante avançado em relação à saúde pública municipal. Todas as pessoas que estão hospitalizadas dentro do Hospital Municipal Sertã, a gente tem já condições de ter acesso ao prontuário eletrônico, ou seja, a gente consegue rastrear todos os medicamentos que foram aplicados, qual foi o posicionamento de cada um dos profissionais médicos. Então, é um avanço aí bastante significativo desse controle sistematizado que a gente já tem na saúde. Evidentemente que a gente precisa avançar muito e temos caminhado nessa perspectiva ao ponto que, em um dado momento, a gente vai conseguir gerar uma integração plena com toda a rede de saúde pública municipal. Já está sendo elaborado dentro desse contrato que a gente tem com a empresa que está prestando esse tipo de serviço para o município, que já a gente vai ter um aplicativo onde todos os usuários do SUS vão poder ter acesso às informações do seu histórico, dos agendamentos, dos procedimentos, exames, especialidades de maneira geral. E com toda essa integração, a gente vai ter um ganho bastante significativo, além de maior transparência, melhor controle de dados, melhor conjunto de informações dentro do banco de dados. Para um planejamento futuro, a gente vai conseguir, em um dado momento, faturar todos os procedimentos que estão realizados dentro do Alto Sertã, dentro da maternidade, dentro das unidades de saúde de maneira geral, e informar em tempo real para o Ministério da Saúde e, consequentemente, a gente vai requerer o aumento de repasse para a gente, uma vez que bem sabemos que a gente atende e assiste muitos pacientes de toda a região, de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, enfim, da região inteira. Em um dado momento, a gente vai ter dados consistentes, uma série histórica de pelo menos 12 meses, que a gente vai chegar para o Ministério da Saúde e vai dizer, olha, a gente tem atendido e realizado muitos procedimentos que não são só de friburguenses, mas de cidadãos de municípios vizinhos. Então, o justo é que a gente aumente a nossa captação de recursos e certamente isso vai acontecer no futuro com esse avanço da sistematização na cidade. Falando em relação à construção civil, a gente sabe o quanto que movimenta a cadeia produtiva da nossa cidade. A gente fez uma parceria, um convênio com a Firjan, onde participamos do programa Licença 4.0. A gente conseguiu melhorar o nosso tempo de resposta para os empreendedores, para os engenheiros da cidade, mas reconhecemos que ainda é insuficiente. Então, a gente já tem trabalhado e atuado nos bastidores para que nesse novo ciclo de gestão, além da gente modernizar a nossa legislação, tem vários dispositivos arcaicos que precisam ser atualizados, precisam criar maior facilitação e desburocratizar, para que a gente tenha maior atrativo para os nossos empreendedores. Então, é um caminho que a gente vai percorrer e, para além disso, já está dentro do nosso escopo do planejamento estratégico
a gente criar ferramentas sistematizadas, né, para que qualquer profissional que tiver em qualquer parte do mundo ter condições não só, né, de abrir processos eletrônicos, como também ter a oportunidade de acompanhar os mesmos. Então, é o compromisso que a gente assume aqui com cada um dos cidadãos friburguenses, né? E eu tenho certeza que quando isso acontecer, a gente vai dar um salto enorme, né, de qualidade. Também já está programado para 2025 a gente fazer um novo concurso público que vai estar diretamente relacionado com as demandas da reforma administrativa que hoje a gente já tem pronta, no momento oportuno, após vedação da legislação eleitoral, a gente vai estar protocolando na Câmara de Vereadores, né? Então, esse concurso vai ter a previsão de chamar vários profissionais técnicos para que a gente consiga robustecer, ou seja, otimizar a nossa capacidade técnica, administrativa, de gestão, para que a gente consiga ter mais profissionais, para que a gente consiga acelerar o processo. Uma notícia muito boa ainda para esse ano de 2024, que já está programado agora para o mês de outubro, né? A previsão inicial que seja a partir do dia 8, né? Pode acontecer um outro imprevisto e a gente atrasar um pouquinho, mas serão poucos dias após ou poucas semanas, que já é a introdução do processo eletrônico no município, né? Então, a gente, na última licitação, já teve a previsão de um dispositivo nesse sentido, então a gente já vai ter o processo eletrônico e nós vamos, inclusive, estabelecer, né, de maneira gradativa que cada setor, que cada profissional dentro da prefeitura, né, e falando aí de maneira mais específica para a Secretaria do Meio Ambiente, vai ter um prazo, né, limite para que cada um se manifeste e exare o seu parecer. 1 minuto, candidato. Obrigado. Exare o seu parecer justamente para que a gente tenha, que cada profissional assuma as suas responsabilidades e cumpra aí, né, com as suas obrigações e desse modo a gente consiga gerar maior dinamismo, a gente aumenta a responsabilidade sobre os agentes públicos de maneira geral e, consequentemente, a gente vai conseguir ter mais agilidade e ter um serviço público que atenda mais satisfatoriamente a nossa população. Muito bem. Vamos para uma próxima. Pode pegar mais uma. Opa, peguei esse aqui que está mais fácil. 17. Festas. Nos últimos anos, a Prefeitura vem apresentando um calendário de festas, podendo citar o desfile de Natal como um bom exemplo. A população tem prestigiado essas festas, mas uma parcela alega que os gastos com ela poderiam ser dirigidos para a saúde. Como pretende lidar com essa situação? Continuar realizando, inclusive investindo mais nelas, ou é melhor gastar os recursos municipais em outras áreas como saúde e educação? Bem, Modesto, o nosso objetivo, e assim nós o faremos, investiremos cada vez mais recursos no fomento do turismo e, consequentemente, no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, né? Porque para a gente melhorar a saúde, a educação, a assistência social e demais áreas tão vitais e essenciais para a nossa cidade, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter recursos. E para isso, a nossa cidade precisa se desenvolver. Então, quanto mais a gente investe no turismo, mais recursos a gente vai ter para investir na saúde, educação e nas demais áreas, né? Haja vista, só para exemplificar, no ano passado nós tivemos um aumento de 83% da arrecadação do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Parte da fatia desse bolo é diretamente relacionada ao trade turístico. Ou seja, só no ano passado a gente teve um acréscimo de 27 milhões de reais na arrecadação do ISS. Detalhe, sem elevar a carga tributária, sem aumentar a alíquota de ISS, né, que nós sempre nos manifestamos contrários a qualquer tipo de elevação à carga tributária. Pelo contrário, a gente precisa, como ente público municipal, fomentar, criar ferramentas, instrumentos, caminhos de facilitação para que a nossa cidade se desenvolva, para que ela cresça, para que haja um progresso consistente e dessa maneira a gente vai angariar mais recursos, né, para a gente investir na remuneração dos servidores, na infraestrutura da cidade, para que a nossa usina não só permaneça a funcionar, mas que ela tenha condições de abrir novas frentes de trabalho para que a gente melhore, né, a qualidade e a trafegabilidade das nossas vias urbanas e rurais, né, para a gente ter melhores condições para a gente aplicar no Hospital Raul Sertã, na maternidade, isso tudo
evidentemente a gente precisa de dinheiro. A gente sabe, Modesto e cada um dos espectadores da TV Zoom, no ano passado, o quanto que houveram pessoas se manifestando veementemente contrário aos investimentos do Natal, né? Pessoas que deveriam ser favoráveis ao desenvolvimento da cidade, apedrejaram, inclusive alguns opositores ingressaram com ação no Tribunal de Contas, do Ministério Público. Em todas as ações nós fomos vitoriosos, ou seja, ficou mais do que comprovado que não houve qualquer tipo de irregularidade, né? Então a gente vai continuar investindo cada vez mais, porque a gente sabe o quanto, né, que isso movimenta a nossa cidade. Ouvir de empreendedores, de investidores, de empresários da nossa cidade, que foi um dos melhores momentos da vida deles, né, do negócio deles, não tem preço, né? Isso faz com que aumente os índices de empregabilidade, fortaleça a renda da nossa cidade, que a gente consegue atrair cada vez mais pessoas da região, do estado, de todo o país, né? Ou seja, trazendo dinheiro de fora para ser aplicado dentro da nossa cidade, o que é uma demonstração de que estamos no caminho certo, que é um desenvolvimento real, consistente, e a gente vai continuar investindo muito, né, para que a nossa cidade aumente a sua visibilidade, a sua notoriedade, para que um dia nos tornemos aí uma das principais cidades no que diz respeito ao atrativo turístico do nosso país. É o compromisso que a gente tem com todas as pessoas, né, que são envolvidas diretamente com o trade turístico e aquelas que não são, mas que são diretamente impactadas, seja pela oportunidade que tem de assistir um desfile natalino, né, que é se não o maior desfile público, gratuito, aberto ao público do país, né, seja através, indiretamente, dos recursos que entram, né, ingresso dentro dos cofres do município, que nos possibilita, viabiliza os gestores públicos a aplicar os mesmos para que melhore o cotidiano de todos nós friburguenses. Muito bem. Vamos para uma pergunta, mais uma. Opa. Pergunta número 9. Concessionárias. O município tem 3 serviços concedidos: águas e esgoto, transporte público e coleta de lixo. Sabemos que Nova Friburgo não tem uma agência reguladora para controlar esse serviço, inclusive em relação às tarifas. Caso eleito, pretende criar essa agência ou a estrutura da prefeitura já é suficiente? Se pretende criar a agência, ela deve ser independente do poder público ou será mais um braço da prefeitura? Bem, Modesto, na verdade, a gente tem que reconhecer que a nossa estrutura ela é insuficiente, a estrutura administrativa não dispõe de profissionais técnicos especializados para atender essa demanda na nossa cidade. Como eu disse agora há pouco, nesse novo concurso a gente vai ter a previsão de vários cargos estritamente técnicos, né, que vai robustecer a estrutura que a gente vai ter dentro da prefeitura para a gente ter uma fiscalização mais efetiva das concessionárias, mas paralelamente a isso, a gente já tem previsto nessas novas licitações, como foi na última em relação à concessão do remanejo, né, do manejo dos resíduos sólidos, né, que a gente está incrementando alguns serviços, já tem a previsão, né, de um verificador independente, ou seja, um instituto especializado, né, que é contratado à parte para poder apresentar todo o posicionamento técnico frente a qualquer decisão que há de ser tomada em relação, principalmente, a nós como gestores públicos, né? Então, a gente vai ter uma estrutura mais qualificada tecnicamente no futuro e, paralelamente, né, dependendo das condições do contrato, já cito aqui o de manejo de resíduos sólidos, já tem essa previsão, que a gente vai ter um verificador independente, que é um órgão externo, imparcial, isento, estritamente técnico, que vai nos fortalecer com ferramentas, com instrumentos, para que a gente tome as decisões mais assertivas possíveis. Aproveitar o momento para dizer que o compromisso que a gente tem também com o cidadão friburguense, que a gente está avançando no processo de PPP para a iluminação pública. Quando a gente pega as estatísticas e compara com a gestão anterior, a gente melhorou em cerca de 40% a nossa capacidade em relação aos reparos, os serviços de iluminação pública na nossa cidade. Mas reconheço
que esses 40% ainda é insatisfatório. É por isso que nós contratamos a Caixa Econômica Federal, que está acompanhando toda a parte técnica, jurídica, e que nos auxiliou na elaboração, na edição de um edital em que nós já licitamos e contratamos uma empresa especializada que está fazendo todos os levantamentos necessários para que no futuro, aí sim, façamos uma licitação, né, também de concessão da iluminação pública na nossa cidade, que eu tenho muita convicção do quanto que a gente vai melhorar a qualidade do serviço prestado aqui na nossa cidade. Aproveitando ainda, Modesto, destacar que a gente firmou recentemente um contrato, né, com a FAO. A gente sabe e reconhece o quanto que esse serviço precisa melhorar a nossa cidade. Já chegaram 20 ônibus novos, dá para chegar algumas vans, né? A gente gradativamente, sem gerar nenhum impacto negativo para os usuários do transporte coletivo, a gente vai passar por um processo de uma remodelagem. Nós vamos inserir, implementar gradativamente, de maneira organizada, responsável, alguns veículos circulares, que vai ter uma tarifa diferenciada, né? O nosso objetivo é diminuir esse tráfego intenso desses veículos, né, de grande porte, que são os ônibus, micro-ônibus, trafegando dentro da nossa cidade. Vai chegar um momento que a gente vai diminuir de maneira drástica, né? Isso vai melhorar, inclusive, em relação à mobilidade, né, do trânsito aqui de Nova Friburgo, e também, né, vamos ter condições de melhorar e aumentar a nossa capilaridade em relação às regiões mais distantes, né? Esse novo contrato que a gente vai ter em relação ao manejo dos resíduos sólidos, entre tantas conquistas, né, que a gente vai incluir a coleta seletiva, um contrato visando a gente caminhar em consonância com as diretrizes ambientais, de sustentabilidade, mas que também vai viabilizar, né, ou seja, vai ter a terceirização, né, do serviço de limpeza pública no centro, olaria, conselheira, nas principais vias. A gente também vai conseguir melhorar a nossa eficiência, vamos ter um atendimento mais satisfatório à nossa população, a cidade vai estar mais limpa, mais organizada, e aí a gente vai ter serviços como desobstrução de bueiros, pintura de meio fio, capina, dentre tantos outros, né? Inclusive hoje nós temos inúmeros equipamentos motorizados, né, para fazer serviços de capina, por exemplo, que são muito mais eficientes, muito mais céleres. Então não tenho dúvidas que com essa nova estrutura, né, seja através, né, de um setor público municipal ou através desses órgãos independentes, como chegando aqui ao fim dessa resposta, né, a gente o candidato não respondeu se vai criar agência reguladora ou não. Não, no primeiro momento a gente não tem o objetivo de criar agência reguladora. O nosso objetivo é ter uma estrutura própria, paralela com esses órgãos independentes. Inclusive, né, a gente teve um travamento para parte do Tribunal de Contas, já foi liberado, a gente está avançando, né, em relação à bilhetagem eletrônica. Um minuto. Que é como se fosse também um verificador independente, que vai dar todo o respaldo técnico, né, e que vai ter o acompanhamento em tempo real com o monitoramento dos servidores do município em relação ao que tem de tráfego diário no que diz respeito a todas as linhas da nossa cidade, o que significa dizer, né, que a gente vai ter uma dinâmica de um melhor controle com esse monitoramento em tempo real, e a gente vai poder tomar decisões mais assertivas e conseguir melhorar o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta. (14) Educação. São comuns as queixas de mães em relação à falta de creche em Nova Friburgo, o que dificulta o que elas trabalhem. O candidato sabe se existe deficiência no número de creches no município e, se eleito, se compromete na implantação de novas creches, ou será que o número é suficiente e reclamações não procedem? Bem, Modesto, uma das áreas que a gente tem maior prazer em investir é a educação, até porque eu sou uma resposta da educação, né? Cheguei onde cheguei, tudo que eu conquistei, eu agradeço muito aos anjos, os educadores que estiveram na minha vida. Bem, a gente tem investido aproximadamente 100 milhões de reais a mais por ano na educação pública municipal. Isso tem impactado nas melhorias significativas, principalmente no que diz respeito à oferta de vagas em creche.
Só para ilustrar, quando a gente começou, em janeiro de 2021, nós tínhamos 1.714 crianças na fila de espera de berçário, maternal 1, maternal 2 e maternal 3. De lá para cá, têm sido grandes investimentos na infraestrutura, na reforma das unidades, na ampliação das mesmas, em novas construções, em novas aquisições, né? Com todos esses investimentos, com o concurso público que fizemos recentemente, que a gente tem chamado muitos profissionais da educação, né? Inclusive, vale destacar o quanto que a gente tem valorizado esses profissionais, para o pessoal de apoio, que ganhava R$ 848,32. Entre reajuste e revisão geral anual, que não era aplicada há cerca de 10 anos, nós tivemos uma elevação de 66% da remuneração desses que ganhavam menos. Né? Também implementamos o vale alimentação de R$ 180, o vale natalino de R$ 500. E o professor, nós, entre revisão e reajuste anual, chegamos aí próximo de 30%. Sem contar que nós desarquivamos o plano de carreira do pessoal do magistério e conseguimos pagar todo o retroativo de adicional de qualificação, mudança de nível, né? E pagamos pela primeira vez na história a licença prêmio. E até o final de 2024 a gente vai estar investindo em torno de 45 milhões só nas estruturas físicas das nossas unidades. A gestão anterior, em 4 anos, investiu próximo de 6 milhões, só para a gente ilustrar e fazer o comparativo do nosso comprometimento com a educação pública de qualidade. Com todos esses investimentos, a gente já começa a ter alguns resultados. Dentre eles, destaco a redução dessa fila. Né? Como eu disse agora há pouco, toda semana a gente tem conseguido alocar crianças. Então, de 1.714, hoje, nós temos 120 crianças na fila de espera. Mas o candidato creche. Reconhece que faltam creches? Falta, na verdade, a gente fazer algumas ampliações, né, alguns investimentos necessários, para que muito breve a gente consiga zerar a fila. E aí, ô Modesto, quando a gente fala que a gente vai zerar a fila, é porque a gente diminuiu de 1.714 para 120 crianças. Né? Quando a gente apresenta qualquer tipo de proposta, a gente tem todo o cuidado e cautela para não apresentar nenhuma proposta enganosa, mentirosa, cujo objetivo é iludir a nossa população. Não, a gente fala baseado em dados consistentes, né? Baseado naquilo que a gente alcançou e construiu na nossa jornada até aqui. Então, afirmo de maneira categórica que dentro desse planejamento estratégico de investimento nas estruturas físicas, do concurso público, da valorização dos nossos servidores da educação, a gente vai conseguir, muito em breve, estar zerando essa fila e, consequentemente, vai ser um alívio muito grande, né, para as famílias de maneira geral, principalmente as mamães que querem trabalhar. E a gente sabe, eu tenho percorrido muitas empresas da nossa cidade, a indústria metalmecânica, a indústria têxtil, a construção civil, né, as diversas áreas da nossa cidade têm uma necessidade, né, e uma ociosidade de profissionais que estejam preparados, capacitados, né, e disponibilizados para poder, né, atuarem aí no mercado de trabalho. Então, consequentemente, quando a gente diminui a fila, né, e a gente gera uma expectativa que é real, que a gente vai conseguir zerar a fila, consequentemente, a gente também está garantindo o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Muito bem, vamos para outra pergunta. Opa, eu sempre pego a aguinha antes de... Você perde tempo. Pergunta 7. Posturas municipais. Basta colocar o pé nas ruas e encontrarmos uma verdadeira bagunça. Calçadas esburacadas, lojas ocupando as calçadas com as suas mercadorias, atrapalhando o envio dos pedestres, lojas com sistema de som nas alturas e por aí vai. Sabemos que o Código de Postura do município tem mais de 50 anos e está desatualizado, não oferecendo as ferramentas necessárias para a Prefeitura agir. Caso eleito, pretende encaminhar projeto de um novo Código de Postura à Câmara Municipal e lutar para a sua aprovação, ou já temos as ferramentas necessárias para diminuir essa bagunça nas nossas calçadas? Bem, Modesto, na verdade, para a gente diminuir esse impacto nas nossas calçadas, a gente já tem, né, um planejamento estratégico a fim de resolver. Né? Primeiro, a gente, mais uma vez falando em relação ao concurso público, a gente no futuro vai dispor de profissionais capacitados, especializados, para poder ter uma fiscalização em tempo real. A quantidade de servidores hoje da área é no quantitativo insuficiente, então é um compromisso que eu assumo.
Em relação à reformulação do Código de Postura, hoje a gente já tem uma minuta pronta, né? Ou seja, um rascunho daquilo que a gente almeja ser um novo Código de Postura da nossa cidade. Então, é o compromisso que a gente tem, né? Muito em breve vai ser encaminhado para a Câmara Municipal esse novo, né, código. Evidentemente, dentro da Câmara Municipal, vai ser devidamente discutido com a sociedade, né, principalmente com as partes mais interessadas, e eu assumo aqui o compromisso, além de atualizar e reformular essa legislação, temos inúmeras outras, como o Código de Obras, que também é muito antigo, já enviamos, né, para a Câmara de Vereadores, está lá para apreciação do Poder Legislativo, o nosso Estatuto do Servidor, que também é muito arcaico e antigo. Também aproveito, já que a gente está falando de legislação, o comprometimento da gente ter a revisão do nosso plano diretor, né, de modo que tenha um equilíbrio, ou seja, né, que avance no sentido de preservar todas as diretrizes ambientais, mas também olhando para o futuro, para o desenvolvimento construtivo e econômico da nossa cidade, é outro compromisso que a gente tem e, evidentemente, né, que a gente precisa melhorar as condições das nossas calçadas de maneira geral, principalmente nas regiões centrais, né? Então, a gente também, né, vai desenvolver um projeto nesse sentido para que tenhamos as nossas calçadas padronizadas, que a gente obedeça a rigor, né, tudo aquilo que é orientado, estabelecido na legislação para melhorar a nossa acessibilidade e garantir a mesma, né? Então, eu não tenho dúvidas que a gente, através dos investimentos sendo aplicados com responsabilidade, com honestidade, a gente vai melhorar de maneira significativa. E, por fim, eu asseguro que a gente vai ter fiscalizações cada vez mais efetivas, né? Porque jamais vamos permitir, né, que a nossa cidade perca a sua identidade, né, perca a sua marca desde as suas origens. Então, já quero aqui deixar claro, né, que a gente vai apertar, né, nós não queremos, né, que a nossa cidade, né, seja mal vista pelas pessoas que vêm visitar e principalmente mal vista por todos nós que amamos Nova Friburgo. Então, a gente vai ter fiscalizações mais efetivas e, evidentemente, se for necessário, né, espero que não, mas se for necessário, a gente vai aplicar as sanções punitivas. Tá bom. Marcolino, está na hora do intervalo, não está? Vamos para um rápido intervalo, no retorno continuaremos conversando com o candidato Johnny Maia, que responderá mais perguntas conforme programado. Voltamos já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade.
Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando com o candidato Johnny Maio, e vamos lá, mais uma pergunta, candidato. Essa aqui já está meio aberta. Turismo. O nosso município é decantado em verso e em prosa por suas belezas naturais, pelo frio no inverno, que sempre atrai quem gosta desse tipo de clima. Mas em relação a outras cidades do estado do Rio de Janeiro, recebe muito menos turistas que poderia. Caso eleito, tem algum projeto para que Nova Friburgo seja mais receptivo ao turista? Como engajar ainda mais a classe empresarial nesse processo? Bem, a gente recentemente foi classificada pela revista Vogue, que tem uma amplitude internacional, destacando a cidade como um dos 10 melhores destinos turísticos no inverno no Brasil e o único do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já tem essa vocação, né, principalmente como um dos principais atrativos, o nosso frio, que em determinadas ocasiões chegam a ser congelante. A gente tem atuado muito no sentido da gente ter um projeto que seja cada vez mais sólido em relação ao fomento turístico da nossa cidade. A gente tem fortalecido e cada vez mais notabilizado e reverberado o nosso calendário de eventos, né, ao longo do ano. A gente destaca aí o nosso Festival de Inverno, que tem sido sucesso, temos o nosso Carnaval, o nosso Natal. Há de se lembrar que até recentemente, antes da gente entrar, a gente quase não tinha pessoas de outras cidades vindo para Nova Friburgo no período natalino. Agora, quando a gente chega em novembro, dezembro, nossa cidade está lotada, a rede hoteleira está cheia, né, os restaurantes, os bares, né, super lotados. E então é só o início, né, de muita coisa que a gente vai fazer em favor do turismo. Inclusive, a gente vai criar, né, alguns incentivos para empreendedores do trade turístico, é o nosso objetivo, a fim de fazer com que os nossos de Nova Friburgo se motivem a investir cada vez mais e que também a gente consiga atrair os grandes empreendedores do trade turístico do país, né? Inclusive, dentro da revisão do plano diretor, a gente está estudando, né, um caminho para viabilizar, para que a gente também tenha uma área de interesse turístico dentro desse plano, né, para que a gente, uma determinada região da nossa cidade, tenha condições, né, de crescer, desenvolver nas suas edificações construtivas, visando, né, equipamentos turísticos na nossa cidade, né, o compromisso que a gente tem, né. Inclusive, nos próximos 4 anos, a gente vai trabalhar muito, Modesto, e cada um dos telespectadores da TV Zoom, muito o desenvolvimento turístico da nossa cidade. Né, eu pego Gramado, por exemplo, que tem uma população um pouco mais de 40 mil habitantes. Segundo os dados oficiais do Ministério do Turismo, só no ano passado foram mais de 6 milhões de turistas, ou seja, uma média de 500 mil turistas por mês. Por que Nova Friburgo, com muita organização, planejamento, preparando a cidade, né, para o futuro, a gente não tem condições também de receber uma quantidade significativa de turistas que vão trazer recursos de todas as partes do Brasil para cá, né, e fortalecer, né, o nosso município. Então, eu não tenho dúvidas que a gente está no caminho certo. Até agora a gente plantou algumas boas sementes, colhemos bons frutos e o nosso objetivo é semear cada vez mais e, evidentemente, ter mais frutos em favor aí, do progresso turístico da nossa cidade. E quando a gente fala do progresso turístico, a gente também está falando, né, do desenvolvimento econômico e social, né, porque mais recursos que vêm para a cidade aumenta a necessidade, né, de mais pessoas serem inseridas no mercado de trabalho,
né, porque vai aumentar a demanda e, consequentemente, a gente tem um desenvolvimento social, porque pessoas que até então estariam desempregadas, sem oportunidade, as portas lhes são abertas, o que lhes oportuniza de ter melhores condições dentro do seu seio familiar e pessoas que têm maior capacidade para poder ir no açougue, na farmácia, na padaria, para movimentar e fortalecer a economia local. Então, um dos grandes investimentos que nós faremos ao longo do próximo ciclo de gestão é dedicar o máximo de esforço e energias viajando o Brasil, atraindo investidores para a nossa cidade, para que consigamos dar saltos cada vez mais elevados em relação ao desenvolvimento turístico de Nova Friburgo. Muito bem, vamos para outra próxima pergunta. Ainda não atingiu a 8ª, não. Falta pouco, né? Falta um pouco. Saúde. Pergunta 2. O Hospital Raul Sertã está instalado em prédio antigo, necessitando constantemente de obras de reparo nas suas instalações, havendo muitos que defendem a necessidade da construção de um novo hospital municipal. Caso eleito, pretende lidar com esta situação? Como pretende lidar com esta situação? Construir ou não um novo hospital? Bem, Modesto, a gente já teve, em alguns momentos, o pensamento da gente construir um novo hospital na cidade. Inclusive, nós estamos participando de um programa do Governo do Estado, né, que ainda está em trâmite, embora que já foi aprovado toda a parte técnica e jurídica, né, e que pode, a qualquer momento, viabilizar de recebermos 35 milhões de reais com o objetivo de construir um novo hospital. Mas, construindo um novo hospital ou não, a gente está investindo muito na nossa reestruturação da rede hospitalar. De que maneira? Hoje, quando a gente vai no Hospital Raul Sertã e a gente se depara com as enfermarias, corredores, setores e banheiros que a gente conseguiu chegar para fazer uma reforma plena, e não é uma maquiagem, não. Não é que fazia antigamente, que era uma pintura de qualquer maneira e poucos meses depois a situação estava tão ruim ou pior do que estava antes. A gente faz uma reforma completa, com muita qualidade. Esses ambientes, eu ouso dizer que a gente não perde absolutamente nada para nenhum hospital privado da região. Quando a gente pega o CTI e o centro cirúrgico, a gente observa que o nível de qualidade dos equipamentos, de toda a estrutura é tão boa, se não melhor, do que a gente tem na rede privada. Quando eu vou para os espaços em que a gente ainda não teve condições de chegar para fazer uma recuperação plena, se eu disser, o Modesto está mais ou menos, eu vou estar mentindo e vou estar sendo hipócrita. Não está mais ou menos, está muito ruim. Mas por quê? Porque há determinadas ocasiões, né, que a gente tem aí mais de 250 pessoas internadas no hospital. E aí, todas as enfermarias estão superlotadas. Então, no momento que isso acontece, eu não posso, hipótese alguma, entrar em nenhuma enfermaria para poder fazer recuperação da sua estrutura física, né? Porque a prioridade naquele momento é cuidar, né, dos pacientes. Mas, quando o hospital esvazia um pouquinho, a gente vai, ataca essas enfermarias e dentro desse nosso planejamento, a gente vai conseguir reformar todas as alas, todos os setores, cada cantinho do Hospital Municipal Raul Sertã e afirmo aqui com muita convicção, fazendo comparativo de todos os ambientes que a gente conseguiu fazer uma recuperação integral, né, que a gente vai ter um Hospital Raul Sertã, como também o Hospital Maternidade e demais unidades de saúde, no mínimo, no mesmo nível das unidades privadas, e isso tem acontecido na educação em todas as áreas, né, da nossa cidade. Então, dentro desse processo de reestruturação da rede hospitalar, além dessas reformas que não param no Raul Sertã e na maternidade, a gente tem o posto de urgência e emergência de Lumiar, né, que a expectativa é que a obra fique pronta ainda nesse ano de 2024, né, para que a gente, como próximos passos, vamos equipar, vamos chamar os profissionais do concurso que a gente fez recentemente, destacando que o concurso da saúde não era realizado desde 2007, né, com toda essa infraestrutura, a gente já vai conseguir tirar aí uma sobrecarga do Hospital Municipal Raul Sertã. E também a gente tem avançado, né, com o nosso projeto da UPA de Olaria, que já está saindo do papel. Aqueles antigos espaços do SASE, o município comprou, né, o município já fez a licitação, agora tem um trâmite burocrático interno,
né, para cumprir essa primeira etapa, que é toda a demolição, a limpeza, para em seguida iniciar aí a construção da UPA de Olaria. Então, no futuro, quando a gente tiver o Hall Sertã todo reformado, a gente tendo o posto de urgência e emergência de Lumiar, mais a UPA de Olaria, mais a UPA de Conselheiro, que a gente vai fazer uma UPA nova, porque a estrutura é muito arcaica, a gente precisa fazer uma estrutura de alvenaria. E é o compromisso que eu aproveito aqui para afirmar publicamente, né, com toda a população de Nova Friburgo, especialmente para o importante distrito de Conselheiro Paulino, que também vai ter uma UPA nova. Ou seja, a gente vai ter 4 portas de entrada de urgência e emergência na nossa cidade. Né, 2 UPAs, uma Olaria e Conselheiro, posto de urgência e emergência de Lumiar e o Hospital, né, Municipal Hall Sertã. Para além disso, a gente precisa investir muito na atenção primária. Mas, candidato, você não respondeu objetivamente. Pretende ou não construir um novo hospital? Bem, no primeiro momento, não. Não, né? Não, porque a gente já vai ter 4 grandes estruturas que vai ter condições de atender a nossa rede hospitalar. Inclusive, com essas 4 estruturas funcionando a pleno vapor, eu ouso dizer que a gente vai ter uma das melhores estruturas de rede hospitalar do estado do Rio de Janeiro. Né? Porque eu pego os municípios vizinhos, eu vou citar aqui o município de Teresópolis. Eles até hoje não têm um hospital público. Se a gente ver a campanha dos candidatos a prefeito lá, a principal proposta deles é a construção de um hospital público, porque eles têm meramente uma UPA, e eu estou falando de um município que é ligeiramente menor do que o nosso, ou seja, quase do mesmo tamanho. Só, né? Então, assim, para além do investimento da reestruturação da rede hospitalar, a gente vai investir muito na atenção primária. Né? A gente já elevou 11 vezes mais nossa capacidade de atendimento, aumentamos em mais de 400% o salário dos médicos e a gente vai construir novas unidades de saúde da nossa cidade. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas o que segura isso? É só a gente ver que hoje nós estamos investindo por ano o dobro de recursos quando comparado, né, com a gestão anterior. Então a gente vai continuar investindo cada vez mais e assegurar que a atenção básica, os postinhos tenham condições de atender as pessoas em todos os distritos, todos os bairros da nossa cidade. Tá certo. Não atingiu o 8º ainda, então temos que pegar mais uma pergunta. Opa! Pergunta 16, educação. Existe uma constante reclamação de pais e mães de alunos com necessidades especiais devido à rede municipal ter poucos profissionais especializados para lidar com esses alunos. Por outro lado, não são muitos profissionais qualificados disponíveis. O candidato tem conhecimento dessa situação? Como fazer para vencê-la? Os pais e mães desses alunos têm que se contentar com a realidade devido às carências desses profissionais. Bem, Modesto, primeiro destacar que na nossa gestão a gente triplicou o valor da remuneração dos profissionais chamados mediadores, que é o profissional de apoio na educação inclusiva. E a gente, pela primeira vez na história, a gente fez o concurso público, né, para esse profissional, para melhor atender e assistir as nossas crianças que têm algum tipo de deficiência ou que têm algum transtorno mental. A gente aumentou em centenas a mais a quantidade desses profissionais. Né? A nossa voz de comando para a Secretaria de Educação é para que chame todos quantos forem necessários do concurso, para que nenhuma criança fique desassistida. Né? Além, né, desses profissionais que estão ingressando no município, que já são centenas deles, repito, triplicamos o valor da remuneração dos mesmos. A gente sempre vai ter uma capacitação continuada, né, porque a gente sabe que é uma área muito sensível, precisa, né, de especialização, é tudo muito novo, né, para todos nós brasileiros, né, e nós estamos como um dos municípios, apesar de muitas dificuldades e limitações, mas um dos municípios de destaque. É só fazer uma pesquisa, né, e observar que raríssimos municípios do Brasil, né, fez concurso público para mediadores, e nós assim o fizemos. Né. Evidentemente que a gente precisa melhorar muito as nossas condições de atendimento aos nossos pequeninos, né, que, repito, que precisa de um atendimento diferenciado, um atendimento especializado, mas é o compromisso que a gente tem que todas as crianças, principalmente aquelas que sejam mais vulneráveis ou que tenham algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno mental, a gente assegura um atendimento pleno e com dignidade e qualidade de todas elas. Há de se destacar, Modesto,
que o município nunca teve neuropediatria na rede. Nós colocamos serviços de neuropediatria, nós temos conseguido atender as nossas crianças. Hoje é uma das consultas mais custosas na rede privada, né? E só para ter uma ideia, na rede privada, mesmo sendo tão custosa, demora para esse tipo de atendimento, né? Então, quando a gente coloca o neuropediatra, né, a gente aumenta a nossa demanda da educação, porque até então a criança pobre, criança carente, que não tinha condições, né, dos seus familiares de pagar uma consulta de um neuropediatra, e hoje quando vai e tem um atendimento no SUS e que fecha o diagnóstico de autismo, por exemplo, e tem a necessidade de acompanhamento dentro de uma sala de aula de um mediador, né, demonstra o compromisso que a gente tem, né, em investir nesse ciclo, né, que envolve saúde, educação, assistência social, para melhor a gente atender e assistir esse público que tem crescido, né, muito em nosso país. Então, o nosso objetivo é não só os profissionais mediadores, mas os professores, os profissionais de saúde, ou seja, os servidores de maneira geral, cada vez mais preparados para atender essa demanda, e não só isso, né? A gente tem o objetivo de, no futuro, de instalar na nossa cidade, né, um espaço, uma casa, né, para acolher essas crianças com uma equipe técnica multidisciplinar, mas não só para poder prestar toda assistência a elas, mas também aos familiares, as mães, os pais, né, que têm um impacto, né, psicológico muito grande, precisam dessa atenção, desse acolhimento, desse carinho, e esse é o comprometimento que a gente tem com todas as famílias atípicas aqui de Nova Friburgo. Bem, candidato, você atingiu as 8 perguntas e está no minuto 51. Você tem a opção de usar do minuto 51 ao 59 para falar do que quiser ou responder mais perguntas. Fica a teu critério. Bem, eu vou optar então para falar o que eu quiser. Fique à vontade. Bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez, Modeste, está no programa Pensando no Nova Friburgo, estive aqui 4 anos atrás. A gente sempre com pés no chão, com carinho, cautela e responsabilidade com cada um de vocês, cidadãos e cidadãs friburguenses. Nunca apresentamos e jamais apresentaremos propostas mirabolantes, ideias utópicas, propostas que do ponto de vista orçamentário e financeiro são inexequíveis, ou seja, que não tem condição alguma, né, de ser realizado. Então a gente sempre com muito carinho, a gente apresenta aquilo que efetivamente a gente tem condições de realizar. Eu quero aqui rapidamente dizer para vocês, né, e reafirmar o compromisso que nós temos com a família friburguense. A gente, quando começou em 2021, foi um cenário muito problemático, dilemático, até mesmo dramático, né, porque a gente viveu o ápice da pandemia, a saúde nos hospitais brasileiros estava colapsada, a gente tinha uma dificuldade muito grande, inclusive, de atrair profissionais de saúde, principalmente profissionais médicos, né? E de lá para cá, a gente tem conseguido melhorar a nossa cidade. Se a gente observar bem, Modesto, a gente viveu praticamente 20 anos antes da gente entrar em uma decadência da nossa cidade. De gestão em gestão, nós só tínhamos uma degradação do município de Nova Friburgo. E as pessoas diziam assim, pô, não é possível que a próxima gestão vai ser pior do que aquela que lhe antecedeu. Infelizmente, era isso que acontecia. Mas a nossa jornada até aqui, com arregaçar de mangas, com intenso trabalho, fazendo aquilo que a gente tem grande prazer todos os dias, que é servir com muito amor a nossa cidade, a gente quebrou esse paradigma, né? A gente, décadas atrás, a gente chegou a ocupar aí o topo, né, do estado e uma das principais cidades protagonistas no Brasil. De lá para cá, a gente foi caindo, despencamos e hoje a gente está numa curva ascendente, ou seja, o município está crescendo, está desenvolvendo. Estamos na cidade, né, vivendo aquilo que nós sempre sonhamos, né, sempre objetivamos para a nossa cidade. Reconheço que ainda não, né, em algumas áreas, alguns setores, reconheço mais uma vez que estamos distantes, mas evoluímos. E essa evolução precisa continuar, né? Quando eu disse das dificuldades que a gente teve em relação à saúde pública, de lá para cá foram grandes investimentos. Modesto, a gente conseguiu elevar o salário dos profissionais médicos
dos postinhos, especialistas, reumatologista, cardiologista, endócrino e todas as especialidades, ganhava R$ 1.635. Nós aumentamos em mais de 400%. Sabe o que isso significa? Que antes os médicos não queriam trabalhar na rede de saúde pública municipal aqui da nossa cidade. Hoje, o concurso prova isso, nós tivemos uma quantidade gigantesca de profissionais que se interessaram, que foram aprovados no concurso, já chamamos muitos e vamos chamar muito mais, né? O que significa que esse processo de reestruturação da saúde pública municipal segue a pleno vapor, né? Então, com essa valorização dos profissionais dos postinhos, a gente conseguiu aumentar de 90 mil atendimentos médicos, os postinhos, não estou me referindo a Halsertan, UPA e maternidade não, estou falando só dos postinhos, de 90 mil que foi em 2019 para mais de 1 milhão em 2023. Isso demonstra, né, que estamos no caminho certo, investindo na atenção primária, melhorando a nossa cobertura, né, para que a gente consiga atender as pessoas dentro das suas comunidades, sejam urbanas ou rurais, ou comunidades, né, periféricas, de modo que a gente consiga ter um diagnóstico cada vez mais antecipado, né, ou seja, garantindo uma melhor qualidade de vida, as pessoas mais saudáveis e, como consequência, tirando uma sobrecarga da rede hospitalar, principalmente do Hospital Municipal Halsertan, né, e Hospital Maternidade. Nesse nosso próximo ciclo de gestão, nós vamos investir cada vez mais nessas unidades primárias, que são os postos de saúde. Nós vamos construir novas unidades, nós vamos aumentar novas equipes. Hoje, a gente aumentou de maneira significativa a quantidade de exames realizados por ano. A gente aumentou em 67% a quantidade de exames laboratoriais, ou seja, a cada 1.000 exames, a gente faz 670 exames a mais. A gente aumentou 74% a quantidade de mamografias, ou seja, a cada 1.000 mamografias, são 740 mamografias a mais. Aumentamos em 56% a quantidade de tomografias computadorizadas e o nosso objetivo é elevar cada vez mais. A média dos 4 anos da gestão que nos antecedeu foi em torno de 160 e poucos milhões de reais de investimento na saúde pública por ano. Só no ano passado a gente investiu 300 milhões, o que significa que nós estamos investindo o dobro de recursos para melhorar a saúde pública da nossa cidade. A gente tinha 953 profissionais, 956 profissionais dentro do Hospital Halsertan. Hoje, nós temos 1.358, 403 profissionais a mais. Desses mais de 400 profissionais a mais, nós colocamos 150 médicos a mais dentro do Hospital Municipal Halsertan. A gente ampliou de 17 para 29 leitos de CTI, de 230 para 280 leitos dentro, né, do Hospital Municipal Halsertan. Elevamos em 70% a quantidade de cirurgias, ou seja, nós fazemos 1.200 cirurgias a mais dentro do centro cirúrgico que nós ativamos, que tem tudo do que há de mais moderno, né, de equipamentos, de estrutura física, para melhor atender cada um de vocês friburguenses. Mas bem sabemos e reconhecemos, apesar de todos esses investimentos, ainda é insuficiente diante de uma demanda tão represada, né, juntando com as demandas que a gente tem todos os dias no que diz respeito à saúde. Então, o nosso compromisso, o nosso comprometimento é continuar com a reestruturação da rede hospitalar, da gente fortalecer os nossos postinhos, criar novas unidades de saúde para que a gente consiga garantir no futuro um ciclo que seja virtuoso e que funcione muito bem, né, principalmente aí na conectividade. Um minuto, candidato. Na conectividade com o nosso aplicativo, que vai possibilitar e viabilizar que a gente acompanhe em tempo real, né, os agendamentos, os procedimentos de maneira geral. Então é isso, né? Quero dizer que a gente está muito feliz, que a gente alcançou recentemente os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica das séries iniciais, os municípios acima de 110 mil habitantes nos posicionando como a melhor nota da prova de português e prova de matemática, nos colocando como o melhor ensino público das séries iniciais dos municípios de médio a grande porte do estado do Rio de Janeiro, o que demonstra que estamos no caminho certo e a gente vai continuar. Próximo ciclo de gestão, vamos asfaltar mais de 200 ruas, porque nós colocamos a usina para funcionar e ela vai continuar a funcionar a pleno vapor
gerando e melhorando melhor trafegabilidade, melhor qualidade de vida para todos nós que amamos Nova Friburgo. Então é isso, é por amor Nova Friburgo, vamos juntos votar 22. Bem, agradeço ao candidato, ele cumpriu o tempo dele, soube usar bem a regra das 8 perguntas e teve tempo para falar sobre o que ele entendeu melhor. Agradeço a presença do candidato, obrigado por ter vindo. Encerramos aqui esse ciclo. Marconinho, obrigado. Encerramos esse ciclo com as 6 entrevistas, que foram 5. Esperamos que, eu sempre falo, a gente faz esse tipo de programa não é para atender ao modesto nem ao candidato, é para dar a vocês que estão do outro lado da telinha mais informações, assim como eles estão concedendo entrevistas em outros canais, em outros programas. É um somatório de informações para que vocês, eleitores, no dia 6 de outubro, votem com bastante informação e votem sempre pensando em favor de Nova Friburgo. É isso que o Pensando pensa, usando até essa redundância, né? E fica o meu agradecimento aqui a todos que acompanharam essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Na próxima semana já iremos para um programa já voltado mais para o nosso cotidiano, tá bom? Mais uma vez agradecendo ao candidato, agradeço a todos vocês, uma ótima noite e que votemos muito bem em 6 de outubro.